Fala pessoal, aqui que vos fala é o Vini, bem-vindo ao meu canal de React. Vou estar trazendo a pedido de vocês o vídeo Yokozo Ayano Koji acaba com Yagami e o expulsa do colégio do canal BNS Animes. Então bora ver essa obra aqui, porque, mano, tudo que tem a ver com Ayano Koji, ainda mais esse personagem Yagami, que eu acabei não gostando desse personagem Yagami. Cara metido, nossa, tá louco, mano. Ele aparece no anime já, nossa, já peguei no anime não, no... Ele chega a aparecer no mangá, se eu não me engano, e todos os resumos que eu vi, né, das light novel. Eu não, acabei nem gostando do personagem, cara. Então, bora lá, vamos ver aí essa obra aí, o que o Ayano Koji fez pra fazer isso, né, esse feito absurdo. Bora lá. Ayano God, o consagrado, não cansa Com jamais de certeza, né? manipular tudo pro seu Imagine. favor. Mais uma vez, o nosso querido Ayano Koji fez uma jogada incrível. Literalmente matou 2 coelhos. Não, 2 não. 3 coelhos com uma cajadada. Caraca, que Cada vez isso? que o Que ele fez, então? Pô, já aconteceu tudo, não dá pra acontecer. Ele me surpreende de novo. E se liga só, o que ele fez pra expulsão do Yagami? Mano, essa expulsão foi uma das expulsões merecidas. Dessa vez, o próprio Ayano Koji provou que ninguém, ouviu bem? Ninguém mesmo da Sala Branca chega aos pés dele. E ele Caraca, mano. Então, Que da hora. Nossa, mano, eu fico só hypado, cara. Primeiro lugar do evento da escola e Imagine ainda acabar completamente. Imagine com isso o em Yagami. anime, cara. Vamos Nossa, imagine, cara. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Galera, um grande festival cultural que já estava próximo pra caramba de começar. Um festival que inclusive a Shabashira foi explicar pra todo mundo como que ia funcionar. Como uma disciplina, basicamente, que era extremamente importante. Tinha pontos que iam ser dados para cada turma. Ao contrário do quando a própria turma veio pela primeira vez, a maioria agora estava levando uma atitude mais séria sobre esse assunto. Inclusive, a própria Shabashira estava mais orgulhosa do quão longe cada aluno chegou nesse período inteiro de escola. A Shabashira, inclusive, passou então a detalhar todos os fundos adicionais aí. Um total de 12 pessoas que foram elegíveis na turma para poder ganhar os fundos adicionais. Os 3 ganhadores mais notáveis que ganharam 10 mil pontos extras foram Horikita, por causa do bônus da associação ao conselho estudantil que ela teve, bem como Ken Sudo e Onodera Kayano também, por causa dos seus bônus de atividades do clube. O Hirata foi reconhecido, pelo jeito que ele sempre falou muito bem, com 3 mil pontos pelas atividades no clube também, enquanto Akito recebeu 100 pontos. 7 outros contribuintes também foram anunciados. Como total da classe teve mais ou menos 39.400 pontos de fundos adicionais, colocando eles no primeiro lugar nessa vertente de pontos. O segundo lugar foi a classe da Ichinozu com 26.600 e o terceiro a classe da Sakayanagi com 18.800 pontos. O quarto tivemos a do Ryuen com 17 mil pontos cravados. O Kiyotaka ponderou então que com esses bônus aí, junto dos membros do Conselho Estudantil, foi algo crucial para eles simplesmente terem as 2 primeiras turmas lá em cima. Com isso, a turma poderia planejar um evento mais caro, um evento que custaria até 229.400 pontos privados. Era uma vantagem absoluta, desde o estágio de preparação no geral até o final do evento. Embora ele saiba que não seria muito vaidoso em gastar essa grana toda. Ser muito confiante e não utilizar todo sabiamente, né, os pontos em seu potencial máximo, podia se tornar uma responsabilidade grande para cada um dos alunos, incluindo o próprio Ayano Koji. A Shabashira então passou para explicar a toda a classe presente que eles tinham necessidade, teriam basicamente um passo para ter altas vendas, já que eles tinham o maior dinheiro possível agora. E os convidados de honra que estariam ali seriam os líderes da escola, suas famílias gerais e tal, desde crianças e alunos do ensino fundamental até os idosos. Com isso, Sato, Matsushita, Michan, Maezono, Horikita e o Kiyotaka ficaram depois da aula para poder discutir sobre os eventos de um meio de café que eles estavam planejando fazer. Eles começaram a procurar os lugares para montar sua barraca e o terceiro andar era o mais distante de todos, foi o mais barato, entre 1.000 a 13 mil pontos no geral. O primeiro andar sendo o mais próximo poderia ser alugado por 50 mil pontos, que era justamente aonde o maior número de pessoas ia se concentrar. Decidido então alugar o primeiro andar mesmo, até porque era o mais comum no geral, eles conseguiram arrecadar até mais para que colocassem as meninas, né, para poder tirar algumas fotos lá, basicamente, porque seria cobrado por cada foto, então eles conseguiriam o dinheiro além das bebidas do café no geral e atrair as pessoas, tirar foto com as maids lá, por isso que não se colocaram até mordomos, foram literalmente... Imagine quem não ia querer tirar com as meninas, né, as fotos, investida tudo de maid ainda. No andar de baixo. Nossa, Ao entrar na sala os caras é dois, inteligente, viu? eles foram recebidos pela Sato. O Nossa. Kiyotaka refletiu bastante sobre isso, sobre o grupo estar mais envolvido, né, porque as habilidades de liderança da Horikita estavam começando a se despertar cada vez mais, embora
embora ela esteja um pouco longe de conseguir unir toda a classe no geral, ela ainda assim estava meio que começando a se desenvolver. O calcanhar de Aquiles para isso a gente sabe que foi, né, o feito principal, a Kay, que é capaz de criar, atrair e conseguir integrar todos os pequenos clichês das pessoas no geral. A Kay certamente tem uma qualidade para fazer isso. E se eles fossem capazes de combinar os seus talentos no geral, seria algo frutífero, muito bom para a força geral da classe. De repente, então, surgiu um grande problema, que poderia causar um transtorno gigantesco, significativo para o festival, devido a uma pessoa em particular que correu para a aula gritando. O Ikki, que começou a falar que eles iam ter um MEI de café. A Horikita perguntou de onde que ele ouviu isso e acabou sendo da classe do Ryuen, que também ia ter um MEI de café. Então, cara, a Horikita amaldiçoou genuinamente a ingenuidade dela, porque achava impossível deles denunciarem os dois. Todos ficaram agitados, olhando para a Horikita, incluindo o Sudô. Só que aí foi quando o Ryuen apareceu de fora da sua classe. Acontece que o Ryuen já tinha essa vontade, já queria atrair eles desde o início. E esperou até hoje para poder descobrir o local específico que eles tinham escolhido. O Ryuen desculpa o Ishizaki desde que ele estava simplesmente conversando, e foi por falta de educação da classe da Horikita, né, para espionar as conversas dos outros, porque ele estava literalmente lá. E Kanzaki e Hashimoto ouviram toda a proclamação de guerra do Ryuen contra a classe B, enquanto ele propunha, de fato, que quem vencesse receberia 5 milhões de pontos de outra classe. O Ryuen disse que o Nagumo e o terceiro ano fugiram disso daí, porque estavam totalmente desinteressados nesse festival. Isso já deu alguns gatilhos pro Ayanokoji. Assim, então, surgiu essa jornada intensa que era contra a turma da Horikita. Nagumo anunciou que a sua turma iria dirigir um labirinto temático de uma casa mal assombrada, e ele alugou o ginásio inteiro para conseguir fazer isso. O presidente então parecia não se importar mais em ganhar pontos de classe devido à liderança que ele já estava lá na classe A. E aí decidiu largar um pouquinho aí desse tubo pra galera e deixar o pessoal fazer o que eles quisessem. Na sexta-feira então, o Kiyotaka abriu a porta da sala do conselho estudantil, surpreendendo o próprio Nagumo. Ele foi lá para conversar com o Nagumo. E até rolou um desentendimento, porque perguntaram pro Kiyotaka se ele estava de olho em uma posição ali dentro do conselho estudantil e tal, na qual ele nunca estava. Ele rejeitou de fato isso daí, porque estava lá só para conversar com o Nagumo mesmo. E foi aí que a brincadeira começou. Todo o plano começou a ser bolado. Como o Nagumo já não estava nem aí para esse festival que o Ayanokoji tinha ouvido, ele foi falar com ele justamente sobre um momento em que era necessário o Nagumo fingir que estava estressado, porque a Horikita futuramente ia ficar com receio de entregar uma carta para ele. Essa carta aí, o próprio Ayanokoji já sabia do que era. Vai vendo, vai se ligando. O Kiyotaka disse o cara já sabe. Se ele não aceitasse a sua proposta, Caraca. nunca mais ele lutaria com ele. E mano, é assim, muita coisa que eu... falou, né? Jogou que lá, o Kiyotaka já previ, né, mano? Pessoa de classe, ou até de outra classe mesmo que seja importante muito da hora, pra muito ele, top isso. o Ayanokoji seria afetado por isso. Só que, mano, nosso brabo dos brabo, Kiyotaka, mandou a real pra ele. Falou que mesmo qualquer pessoa que fosse feito, se fosse expulso, seria ignorada. Mesmo sendo a Kay, porque o Nagumo jogou a Kay no meio do negócio aí. E ele respondeu que mesmo se ela tá incluída nisso aí. Se o Nagumo escolhesse ficar do lado do Ayanokoji, ele teria o poder de expulsar aqueles que são mais vulneráveis, cara. E o Kiyotaka não seria capaz de deter ele de jeito nenhum. Sabendo então que isso não era uma tática, mas sim a sinceridade real do Kiyotaka, o Nagumo podia sentir, né, de fato, essa sinceridade dele enquanto perdia o seu sorriso. E sabendo que não tinha escolha de aceitar isso daí, ele aceitou, sentindo-se seguro de que, independente do que fizesse, a sua posição de classificação na classe A, na turma A, seria mantida, ainda permaneceria inalterada do mesmo jeito. Então, depois da escola nesse dia aí, a Ishihashi se aproximou da Horikita pedindo pra ela um favor. Ela entregou uma carta de amor e perguntou se ela poderia entregar essa carta aí pro Nagumo, em nome da sua amiga, né, que tava muito nervosa pra entregar e tal. E a Horikita inicialmente até pensou que era pra ela, mas depois resolveu esse mal entendido aí. Ela ainda tava um pouco relutante, né, porque pensa só, mano, isso poderia ser mal interpretado por qualquer pessoa. Podia girar pro Nagumo achando que a Horikita tava se declarando pra ele e ela acabava encurralada nesse meio termo aí, ou então ser alguma armadilha pra ela. No entanto, fortalecer as relações da classe ainda era a sua primeira prioridade, então por isso que ela teve que aceitar. Depois da inspeção geral, não tinha nome escrito, não tinha nada. A Ishihashi não revelou quem era a amiga dela, que deu aquilo pra ela, o que deixou a Horikita com mais suspeitas ainda, mas ainda assim ela foi encarregada de entregar ao Nagumo, não importa o que acontecesse no dia. E ela foi. Depois disso daí, teve um certo horário que todos estavam presentes na sala do conselho estudantil, exceto o próprio Nagumo.
quando a Horikita chegou lá e entrou. A Horikita decidiu usar toda a antiguidade dela na escola, né, de ser mais velha e tal, veterana, para poder alavancar um pouquinho isso aí e falar com o Yagami, entregar essa carta para ele. Mas só então o Nagumo chegou. E quando o Nagumo chegou, ele ordena que a Hipnose compartilhe todos os seus relatórios e revela como cada classe estaria envolvida dentro do seu ensaio. Porque o Kiriyama, no caso, diz que o presidente tomou uma decisão certa, mas deveria ter confiado neles primeiro se envolvesse o conselho estudantil nisso tudo. O Nagumo, mano, fez uma observação sem remorso nenhum, que ele estava, obviamente, reprimindo a sua raiva naquele momento. Parece que alguém da turma de Kiriyama acusou o Nagumo de apostar na expulsão de certos alunos aí, o que deixou ele totalmente irritado. O Nagumo, francamente, suspendeu o conselho, né? Parou, falou que o conselho não ia se reunir mais, surpreendendo a Hipnose, porque isso nunca tinha acontecido antes. E aí, cara, depois da conclusão da reunião, a Horikita se aproximou do Yagami, por causa desse negócio tudo que aconteceu, e deu pra ele entregar a carta pro Nagumo. Depois de saber que era uma carta de amor anônima pro Nagumo, o Yagami ficou claramente em dúvida do que fazer, mas optou por aceitar essa anedota aí que eles tiveram, porque ele prometeu entregar a carta também. E depois disso, o Yagami foi pegar um caderninho para poder ver certas anotações ali dentro. Na verdade, não foi nem para ver nada, ele foi tacar na cara da Horikita, que perguntou para ele, inclusive, por que o Yagami ainda tinha notas manuscritas durante uma era digital. Dá para escrever tudo no bloco de notas do celular. Eu mesmo escrevo muita coisa no bloco de notas do celular, né? Então, ele falou que era primordial manter as tradições aí, sem sofrer muito como os estudantes sofrem mais pro futuro, mas foi uma resposta inesperada no geral. A Horikita então se sentiu inquieta depois que ela examinou de perto cada anotação do Yagami, particularmente a caligrafia dele, fazendo com que ela entrasse em pânico total depois de terminar de ligar todos os pontos possíveis e ver que essa caligrafia era uma reminiscência da escrita da carta que ela tinha visto no exame da Ilha Desabitada. O Yagami então saiu logo depois sorrindo, como se estivesse provocando a Horikita, porque ela descobriu toda a verdade a partir disso. O cara é esperto, ele também não é burro não, veio da Sala Branca, né, não é à toa. No dia do evento, então... O cara pensa totalmente diferente dos outros, filho. O meio de café tava, tipo assim... Não é igual a cheiaço, Yanokoji, mas ainda ligado? assim brilhante, Os colegas, né? então, se Querendo ou não, espalharam né? em diferentes Apesar de não partes da gostar escola dele. pra poder fornecer atualizações usando os seus telefones, né? Enviar mensagens um pro outro sobre as áreas mais populares do festival cultural e dar a eles uma ideia de como que eles estavam se saindo no geral em comparação com todas as outras turmas. Ikki e Rondô simplesmente correm para a sala e começam a gritar que receberam um pedido de comida e estavam indo buscar isso daí nas barracas ao ar livre que tinha no colégio. Mas a Horikita os repreende por serem muito barulhentos. Eles não podem ficar gritando ali porque isso assustaria os convidados no café. Não era a intenção, na verdade eles queriam atrair mais gente, né? Kanzaki então aparece e comenta que as coisas pareciam estar indo bem pelo lado do meio de café. Só que uma pessoa estava faltando nesse meio aí, tinha simplesmente ido se encontrar com a Ichika em um outro lugar. Acabou que o nosso proto, o Ayanokoji, achou elas ali. Rolou uma discussão grande entre elas pelo fato do Ayanokoji, ele simplesmente viu uma relação da Kushida com os membros da Sala Branca nos exames anteriores. Tanto que quando o próprio Ayanokoji chegou e mencionou sobre a outra pessoa... Bem né, que óbvio, né, que ia acontecer, né? Tá achando estranho a Kushida não tá aparecendo até agora? Só que aí o nosso é brabo dos brabos, ele avançou na direção da Ichika, no nível Master diferenciado da Sala Branca, conseguiu ser tão rápido, mas tão rápido, que conseguiu parar ela no meio do caminho. Foi tipo um desafio, tá ligado? Mandou a real pra ela, tipo, cara, quem será que é mais rápido? Será que ele consegue chegar mais rápido do que ela antes dela quebrar o braço da Kushida? Não deu outra. Ele conseguiu. E ali foi onde ele declarou abertamente que o motivo dele tá cagando, ele não tá nem aí pra galera que estuda no colégio da Sala Branca agora, né? Era porque ninguém chegava nem próximo dos pés dele. Dava nem um beijinho na unha, sacou? Então a partir daí ele conseguiu salvar a Kushida. 2 horas depois disso daí, se passaram... O cara destruiu todos os da Sala Branca. Cada vez mais o público. E o Ayanokoji começou a perguntar... Ninguém chega aos seus pés, basicamente. Nossa. Pra escola ainda. Pô, simplesmente outro patamar, Ayanokoji, não tem como. Feita para ele chegar até lá, até agora nada tinha acontecido. Ele não podia imaginar o Tsukishiro criando uma oportunidade para os estranhos virem à escola durante o festival e não fazerem um único movimento, tá ligado? O pai dele, pô, não é possível mesmo. Assim então, que ele tava se perdendo nesses seus pensamentos, a Michan interrompeu ele anunciando que o chá acabou. O chá era a opção cara que eles tinham de preço de 1.200 pontos privados, literalmente, só que eles não esperavam que vendesse um negócio tão bem do jeito que estava vendendo. E por isso acabaram não preparando nem muito. Por outro lado, os saquinhos de chá que eram mais baratos, que eles preparavam, que inclusive tinha maior quantidade, não estavam vendendo bem.
eles não puderam comprar mais estoque no dia do evento. Então a Ayano Koji instruiu a colocar todos os adesivos esgotados em todos os menus, né? Dizendo que nesse meio tempo aí teve muita gente que quis, enquanto ele estava escrevendo lá no cartaz do lado de fora. E aí foi quando ele recebeu um papel de um homem com um telefone. Nesse papel estava escrito também dizendo que a pessoa tinha vindo buscar ele e estaria esperando ele no portão principal. Só que a Ayano Koji não queria saber disso, ele estava nem aí. Ele enrolou a nota, colocou na boca e engoliu. E na sua mente dizia o seguinte: o papel é originalmente um material vegetal e é composto principalmente por celulose. Então, como o papel não possui enzimas proteolíticas, ele não pode ser digerido. Então, portanto, ele mantinha sua forma ao ser excretado, ou seja, ia sair nas fezes do cara, na potoca, sacou? Não tinha problema se essa nota fosse apanhada por um terceiro não relacionado, mas tinham várias desvantagens em ter essa nota na mão da Ayano Koji naquele lugar. Como ele não podia se movimentar facilmente durante o festival, era mais fácil ele cuidar da nota dessa maneira aí, para que ele não precisasse pensar em como descartar ou jogar fora a nota mais tarde. Então ele teve que engolir mesmo. Voltando a pensar então no café, quem foi chamado agora foi a Shabashira, cara, porque eles descobriram que era possível contratar um professor da turma por 100k de pontos. Ou seja, 100k de pontos a hora, eles chamavam a professora para trabalhar um pouquinho, e já que estava terminando, né, o expediente da galera ali e o dia estava acabando, era justamente a forma de segurar o público lá, trazer mais gente até, era mais pelas fotos do que pelo chá, convenhamos. Depois disso aí, a Horikita, que foi direto para a sala do conselho estudantil para confirmar se realmente aquela que ela viu era a caligrafia do Yagami, que ela tinha visto, né, chegado que apareceu no livro dele e tal. Só que quem apareceu lá no momento foi o Yagami. Pois é, ele tentou ajudar a Horikita, né? Falou que ia ajudar ela a procurar o livro que ela tinha perdido e tal. Meteu um caosão pra ela ali no meio do momento, né? Pelo menos fingiu que ia ajudar até que a Ibuki aparecesse. E a Ibuki saiu prendendo ele. Mesmo os três ali, né? Começando a brigar e falar sobre o que tinha acontecido. O Nagumo chegou logo depois. Tá vendo? Tá todo mundo se reunindo na sala do conselho. Acho que ali era um lugar exato onde tudo tinha que acontecer. A história toda foi revelada então porque o Yagami admitiu que leu a carta que a Horikita deu a ele, e lá tinha uma mensagem criptografada, tá ligado? Dizendo que pra ele ir ao conselho estudantil a essa hora que ele foi. E aí, mais um estudante apareceu depois. Pô, o Yagami tava achando até que era a Ayano Koji que tinha escrito, porque ele falou que a Ayano Koji escreveu, deu pra ele aparecer lá. Só que quem apareceu, na verdade, foi o Ryuen, que sabia de tudo o que aconteceu no incidente da ilha, porque os amigos que estavam junto com o Ryuen acusaram o Yagami do que estava acontecendo. E a gente sabe como o Ryuen gosta de resolver as coisas, né? Só que no caso ele não deu porrada ali no Yagami, porque na verdade os professores estavam junto com ele. Então pra ele seria tranquilo só o Yagami ser expulso mesmo, tava tudo de boa. Isso até o Yagami começar a cair e quebrar o pau, meu irmão. Bateu na Ibuki, bateu no Mashima, bateu em todo mundo. Até a Ichika chegar também, falando que não ia dar, ele não ia passar daquele ponto mais do que o Yagami já tinha passado. Ele ultrapassou literalmente a linha que ele não podia ultrapassar. E aí, depois apareceu um grupo de caras aí que acreditam-se ser da Sala Branca, ou pelo menos pessoas que trabalham com o pai da Ayano Koji, né, o senhor Ayano Koji, chegando pra levar o Yagami pra fora. Eles eram responsáveis, inclusive, O cara ficou pistola, filho. O cara ficou pistola. Pra fazer o Ayano Koji sair do colégio. Ou Nossa. seja, ele foi expulso indiretamente por causa de uma carta do Ayano Koji. Tudo planejado contra ele pra que tudo chegasse a Nossa, cara, e aí caraca. O Ayano Koji falou lá no começo que a gente comentou com o Nagumo, pro Nagumo fingir lá, né, e tudo, pra Horikita não entregar a carta pra ele, entregar a carta pro Yagami. Mas como que a carta chegou na Horikita? O Ayano Koji deu a carta pra Kei. E a Kei foi passando por outras meninas da sala até chegar na Horikita, porque a Horikita, ele sabia que a Horikita ia lá entregar. Como ele fez chegar na Horikita, eu não sei, mas chegou. Deve ter mandado um passar pro outro, pra passar pro outro, que assim foi, né? Então, chegando nela, ele entregou, e o Yagami sabia que essa carta vinha da Ayano Koji. Por quê? A caligrafia da galera, né, a letra do pessoal lá da Sala Branca é uma coisa singular. Todo mundo conhece, sabe que é diferente das outras letras, das outras escritas. Então, ele sabia que era da Ayano Koji, pegou o papel e leu. O Ayano Koji já sabia disso. Então, acabou que ele, além de expulsar o Yagami, ainda ganhou o festival escolar também. Porque a traição do Ryuen foi algo criado, planejado pela Ayano Koji, com a ideia de fingir tudo isso, tipo um teatrinho mesmo, para trazer mais público para as duas turmas. A Horikita também já sabia disso, o que no fim das contas deu tudo certo. Mas o melhor foi mesmo ver o Yagami sendo expulso. Realmente, um controle de situação pela Ayano Koji completamente. E foi indireto, porque o cara meio que expulsou ele por trás dos panos, depois de saber de algumas coisas. Que O cara só foi calculando cada rota. Nossa, mano.
que tinha acabado de inventar uma história que o Yagami estava ameaçando a Sato. Então tudo se juntou e o Ayano Koji foi lá e deu o fim nele, justamente para ele sair do meio do caminho por conta de tudo que ele já tinha feito antes. Então quando ele mesmo disse pra Ichika, quando ele salvou a Kushida, ninguém chega aos pés do Ayano God, meu parceiro. Ninguém. Outro patamar, fi. Nem da Sala Branca. Pode botar quem for da Sala Branca aí, que inclusive já tá pra aparecer algum outro aluno da Sala Branca no meio dessa jogada aí, que é um cara que conversou com ele, ó, pelo telefone. A gente não sabe ainda se é exatamente alguém da Sala Branca ou não. Eu acredito que seja, só pra dar mais um pique e ainda pra ter mais um rival, né? Quanto. Muito mais do que o Yagami, do que a Ichika, do que quem apareceu até o momento, né? Talvez então, alguém mais perto do nível dele. Tem muito desafio pela frente. Bom, galera, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo aqui falando sobre mitadas incríveis, né? Pra mim, a melhor jogada da Ayano Koji de toda a série foi essa. Não teve como. O cara é simplesmente outro patamar, né, cara? Não tem como. Tá ligado? Pô, não tem como. Uma carta conseguiu expulsar o cara. E olha que o Yagami não era pouca coisa, né, cara? O cara também é inteligente, né? E não esquece. Só que não conseguiu prever achando que tava prevendo todos os movimentos do Ayano Koji, no final é ele que tava sendo controlado também, cara. Muito foda, cara. Ayano Koji é simplesmente outro patamar. Se o cara realmente decide expulsar uma pessoa, ele vai conseguir, basicamente. Então isso que eu acho muito top da Ayano Koji. É sempre o fato dele querer, ele vai conseguir. E isso aí não é muitos personagens que conseguem, mas mesmo assim muito foda. Tipo, eu fiquei meio que perdidaço. Nossa, no começo ele não tava entendendo nada, cara. Você vê, olha só. O cara tava até enganando eu. Mesmo assim, no final, deu pra encaixar tudo realmente muito foda. Eu tava achando até estranho a Kushida tá bem quietinha, mas chegou a mencionar ela ainda, mas acabou ficando bem quietinha no final. Ainda assim, aquela frase do Ayano Koji dizendo que ninguém chega aos seus pés é simplesmente outro patamar, né, cara? Porque os caras da Sala Branca têm um nível de educação totalmente diferente comparado aos da turma. E mesmo assim, pra ele, ninguém é considerado um desafio. Olha só o patamar que o cara é, simplesmente incrível. Ayano Koji God. Mas então é isso, pessoal. Valeu pra quem acompanhou até agora. Se gostou, só curte, se inscreve no canal. Deixa nos comentários aí um vídeo e uma música que me tá reagindo, beleza? Vou indo nessa. Falou, até a próxima e fui!